Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje nós daremos seguimento ao estudo da escatologia, o estudo dos últimos dias, e vamos tratar de um tema muito especial, um tema muito polêmico e um tema delicado, que é o milênio, um reino de 1000 anos. Então esteja conosco para que você aprenda, vamos falar das visões existentes, do que significa, esse milênio e como nós podemos interpretar ele da melhor maneira possível. Então vamos iniciar essa jornada tão maravilhosa e tão interessante. Então antes de prosseguir, eu convido você a orar, onde quer que você esteja, em sinal de reverência a Deus, para que Ele nos abençoe e esteja conosco nesse estudo. Vamos lá. Ó Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti consagramos este estudo, na esperança, Deus, e no propósito de que o Senhor seja glorificado através do conhecimento, através da revelação do Seu ensino, da Sua verdade em nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a compreender as coisas que nos são ocultas e de difícil compreensão. Dá sabedoria a nós, que tanto precisamos, Deus, para interpretar, para compreender e para crescer em determinadas áreas do conhecimento da Sua palavra. Na aula de hoje, Senhor, nós vamos estudar algo difícil, algo delicado, e eu peço que o Teu Espírito, Deus, nos acompanhe em toda essa jornada e nos dê clareza, Senhor, sobre esse tema. Que nós possamos crescer na graça, que possamos crescer no conhecimento e estar sempre preparados, Deus, para aquilo que há de vir. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o primeiro slide que aparece a você, a nossa introdução, é a introdução geral a respeito do livro e do estudo da escatologia. E nós temos como base a advertência fundamental e basilar que Jesus trouxe. E mais uma vez eu repito a todos vocês. Em Mateus capítulo 24, verso 3 está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. E no verso 4 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. No diagrama que está aí, nós temos vários elementos, não todos, mas vários elementos que consistem e constroem o cenário do final dos tempos. São como peças de quebra-cabeça, como nós já temos falado. E cada uma dessas peças deve ser colocada no seu devido lugar para que possamos compreender bem qual será o cenário dos últimos tempos. Então, a morte, o estado intermediário, o final, os sinais do fim, o anticristo, o arrebatamento, a segunda vinda, o milênio, o julgamento final e alguns outros temas são importantíssimos. E você precisa conhecê-los muito bem. Por quê? Porque a advertência de Jesus foi justamente nesse sentido: cuidado que ninguém vos engane. O engano a respeito do final dos tempos dividiu igrejas, levou muitas pessoas a frustrações e grandes frustrações. Levou pessoas, inclusive, a perderem-se na fé por conta dos erros, por conta das tolices, por conta das distorções, das perversões sobre esse tema. Muito cuidado. A nossa recomendação sempre é que você tenha a sensatez, a sobriedade e que tenha cautela e seja como os bereanos, analisando cada coisa que é dita a esse respeito. O final dos tempos é um período maravilhoso, é um período extraordinário, é um período assustador por um lado também, e é um período que o diabo, através do seu poder, através dos seus servos, através dos seus representantes, seja o anticristo, seja o falso profeta, que é a segunda besta, seja através dos falsos profetas e os anticristos de todas as eras, tentará enganar você. O grande propósito do diabo vai ser tentar enganar você a respeito desse tema. Então Jesus começou tratando e falando: acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, tenha cautela, que ninguém engane você. E nós também dizemos: olha, o tema escatológico é delicado, é um tema sensível e nós devemos ter prudência, devemos ter cautela ao aceitar, ao analisar cada um desses pontos, e devemos estar firmes naquilo que é absoluto, naquilo que é seguro, e devemos ser flexíveis, tolerantes e pacientes naquilo que não há tanta segurança, naquilo que não é tão absoluto, que não foi claramente revelado a nós, ou que nós não percebemos de maneira tão clara, ok?
essa é a nossa introdução, e então eu convido você a partir para o tema específico de hoje, no próximo slide, item 1, o milênio. A ideia de um milênio está expressamente revelada no livro de Apocalipse, que dá a entender que após o retorno de Jesus, ele reinará nessa terra durante 1000 anos. Vejamos. Então, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 7, está escrito: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, nós temos um texto em Apocalipse, e é o texto mais claro a respeito do milênio. É o texto mais direto a respeito dessa matéria, que está no livro do Apocalipse, e que trata de algo escatológico. Então, esse texto, ele trouxe para nós a revelação de quê? De que Jesus Cristo reinará durante 1000 anos, de que pessoas serão ressuscitadas e reinarão junto com ele durante esses 1000 anos. Agora importa nós continuarmos a nossa investigação para entender o que significa esses 1000 anos, para analisar com mais calma e entendimento o que significa esse texto, especialmente que foi trago a nós através do profeta João. O próximo slide, nós tratamos sobre as teorias sobre o milênio, e a gente vai então abordando como é possível interpretar e analisar esse texto. Teoria sobre o milênio. Geisler vai falar que a questão básica é se Cristo irá ou não retornar antes do reinado literal de 1000 anos na Terra. Os pré-milenistas dizem que sim, argumentando que Cristo irá retornar fisicamente e reinar sobre todo o mundo. Os amilenistas e pós-milenaristas dizem que não. Os primeiros afirmam que não haverá nenhum reino literal de 1000 anos, e as previsões relacionadas a ele devem ser entendidas como tendo sido cumpridas espiritualmente na igreja na era atual. Enquanto os últimos insistem que a igreja, depois de ter cristianizado o mundo, irá introduzir na era milenar, depois da qual Cristo irá literalmente retornar à Terra. Nesse sentido, é importante destacar que pré-milenaristas, o reino milenar de Jesus acontecerá no futuro. Amilenaristas, o reino milenar de Jesus está acontecendo agora. Pós-milenaristas, o reino milenar de Jesus está acontecendo à medida que o evangelho avança e as nações se convertem. E aqui existe uma frase dita por alguém que é jocosa, mas é interessante nessa introdução sobre as teorias, que diz: o milênio é um período de 1000 anos durante os quais os cristãos brigarão por uma interpretação apropriada do livro de Apocalipse. A verdade, nós temos essas teorias que vão falar sobre o milênio de Cristo Jesus. Algumas teorias vão falar que o milênio acontecerá, vai ter um período no futuro em que Jesus Cristo, fisicamente já glorificado, reinará sobre todo este mundo. E alguns ressuscitados, ou todos os ressuscitados de todas as eras, reinarão juntamente com ele nessa administração global, nessa administração mundial. Por outro lado, algumas outras pessoas, outros teólogos vão entender diferente, vão entender que essa ideia de milênio não é uma ideia literal, não é uma ideia como Jesus vindo e reinando e tendo um trono e tendo um palácio, uma sede de governo, mas será algo simbólico, algo espiritual.
Aí, alguns vão falar, pô, Jesus já recebeu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ele já está reinando. Então ele já reina, e é um reinado espiritual que se efetiva através da igreja dele. Inclusive, essas pessoas que não acreditam que o milênio será no futuro, mas que já está acontecendo, e espiritualizam o milênio, inclusive dizem que o próprio Satanás está preso por força de uma leitura coerente do capítulo de número 20. Então, para essas pessoas, eles interpretam que esse milênio já está acontecendo, que o diabo já está preso, e a prisão significa perda ou uma limitação na sua autoridade, e que Cristo voltará depois desses eventos, depois desses eventos escatológicos, dos quais o milênio faz parte. Tá bom? Então essas são as duas grandes correntes, né? Aquela que acredita que o milênio será no futuro e aquela que o milênio já está acontecendo. Porque os pós-milenistas ou pós-milenaristas, eles acreditam que esse milênio de Jesus é esse período em que o mundo ele está sendo cristianizado, está melhorando, e de uma maneira simbólica o reino de Deus vai avançando e vai se desenvolvendo até o momento que o mundo inteiro será cristianizado, então Cristo retorna. Essa visão é muito ruim, já adianto a todos vocês, muito ruim, porque nós já falamos sobre a grande tribulação, já falamos sobre o dia da ira, o dia do Senhor, já falamos sobre o anticristo, sobre o falso profeta nas aulas anteriores, e como nós já falamos, o final dos tempos não é marcado por uma cristianização do mundo, o final dos tempos é marcado por uma perversão e uma grande apostasia. Então, pós-milenarista das que nós temos aqui, é a doutrina mais fraca, é a doutrina mais limitada. A gente vai entender por que eles acreditaram nisso e por que isso foi desenvolvido e onde estava a finalidade, o escopo e a esperança dessa ideia. Mas o que você deve ter em mente agora é que nós vamos tratar de cada uma delas e que uma delas acredita que é futuro e outra acredita que já está acontecendo esse reino de Cristo no presente. Ok? Então vamos para a primeira, que é o pré-milenarismo histórico, que é o item de número 2. Adiantando, só fazendo uma observação, o pré-milenarismo, que acredita que o milênio será no futuro, ele vai ser dividido em duas perspectivas, o histórico e o dispensacionalista. Por que um chama histórico, por que outro chama dispensacionalista? No século XIX, ali, em torno de 1800 em alguma coisa, surgiu-se uma nova interpretação a respeito do Apocalipse, e essa nova interpretação a respeito do Apocalipse, ela entendeu que Deus trabalha com dispensações e então tratou esse período do milênio como uma nova dispensação, uma nova maneira de Deus tratar, de se relacionar com a humanidade. Deus tinha se relacionado de outras maneiras e então vai se relacionar através do milênio. Por isso se chama dispensação, uma maneira de se relacionar, de lidar, de tratar. Uma vez que surgiu essa visão, que acredita que o milênio é futuro, mas acredita que o relacionamento de Deus é marcado por etapas e fases diferentes, chamadas dispensações, uma outra interpretação mais antiga, ficou chamada de pré-milenarismo histórico. Então nós temos dois tipos de pessoas que acreditam que o milênio acontecerá literalmente no futuro. E o primeiro deles que nós vamos tratar é esse, o pré-milenarismo histórico. Diz o seguinte: o pré-milenarismo histórico ensina que no final do presente século, não desse século literalmente, mas século como era, haverá uma grande tribulação seguida pela vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo estabelecerá o seu reino na terra. O que durará 1000 anos e será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos ressuscitarão para o julgamento e o estado eterno terá início. O pré-milenarismo histórico, ou pré-milenismo histórico, teve seus proponentes na igreja desde pelo menos o 2º século depois de Cristo. Em diante. Foi ensinado, por exemplo, por Irineu, Justino Mártir e
pode ter sido ensinado no final do primeiro século por Papias. E Papias é um famoso personagem histórico, porque ele é um discípulo do apóstolo João. O João, discípulo de Jesus, quem escreveu o Evangelho de João, o próprio Apocalipse e as cartas católicas. Os defensores do pré-milenismo histórico frequentemente veem o milênio como um período em que o evangelho se espalhará e a influência do mal será reduzida, mas não necessariamente como um reinado de Cristo em Jerusalém e que as profecias devem ser vistas de modo mais simbólico. O pré-milenismo histórico, ele acredita que vai ter um milênio, que Jesus vai reinar neste milênio, que a influência de Cristo através do seu reino vai trazer muita paz, vai trazer muita prosperidade, vai trazer uma era de muita alegria e de uma grande limitação do mal, e essa limitação do mal tem a ver com a prisão de Satanás, ou seja, perde a autoridade, limita-se a autoridade, então o diabo já não tem tanto poder para exercitar durante esses 1000 anos. Só que os pré-milenaristas históricos, ou pré-milenistas históricos, eles entendem que, especialmente, a questão de profecias, quando se fala Israel, não se trata apenas da nação israelita, não é uma questão étnica, não é uma questão de uma nacionalidade sanguínea, quer tratar da igreja. Por quê? Porque uma vez que de 2 povos se fez um, portanto, as profecias e o milênio é destinado a este povo. Então, o pré-milenarismo histórico, ele é uma visão equilibrada a respeito da realidade do reinado de Cristo durante 1000 anos e também uma ponderação a respeito de Israel e dos judeus. Por quê? Porque no pré-milenarismo dispensacionalista, os judeus, Israel, todas essas questões são tratadas de uma maneira muito acentuada, de uma maneira muito aguda, e no histórico não. É de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais moderada. Vamos ver alguns elementos dessa perspectiva. Item 1. Judeus e gentios se tornaram uma só nação. Portanto, ainda que a sede do governo milenar seja em Jerusalém, o reino e a nação serão compostos por gentios e judeus crentes em Jesus Cristo. 2. Todas as promessas feitas a Israel, que estão registradas no Antigo Testamento, são corretamente aplicáveis e cumpridas no Israel espiritual, que também pode ser chamado de igreja, e não a natural. Pois, como dito acima, o verdadeiro Israel é composto de crentes. Assim, os gentios são participantes das promessas feitas a Israel. Então, veja Efésios capítulo 2, versos 11 ao 14, 16 e 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam em circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, e pela cruz reconciliar ambos, gentios e judeus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Pois bem, o pré-milenarismo histórico, ele leva muito a sério a ideia neotestamentária de que não existe uma preferência sanguínea, de que não existe uma superioridade étnica de um com o outro, de que não existe acepção de pessoas nesse sentido étnico e nacionalista. E, portanto, as profecias feitas no Antigo Testamento referentes a Israel não era apenas e exclusivamente destinadas a um Israel étnico. Não é um Israel sanguíneo, mas é o verdadeiro Israel. E qual que é o verdadeiro Israel? O verdadeiro Israel é aquele composto pelos crentes em Jesus, de tal maneira de que um israelita étnico que não crê em Jesus não faz parte desse Israel espiritual. E de que um gentio, um estrangeiro que crê em Jesus faz
parte desse Israel. Então Israel seria a mesma coisa de que igreja. Não que igreja tenha substituído, mas que eles são, na verdade, uma só coisa, um só povo, uma só nação, um só povo governado por um único rei que é Jesus Cristo. Então, quando se no Antigo Testamento fala, haverá Israel, será uma nação poderosa. Bom, não está falando que lá em Israel os judeus se tornarão uma nação poderosa, judeus que não creem em Cristo, judeus que não acreditam em Jesus Cristo, que são hostis a Jesus Cristo, que acham que Jesus Cristo é um falso profeta, que acham que Jesus Cristo é uma fraude. Não, não tem nada a ver com isso. Está dizendo de um Israel espiritual composto de crentes em Jesus Cristo. E então, quando se fala das promessas do Antigo Testamento referentes a Israel, e se Efésios diz que os gentios que estavam apartados foram unificados, e agora não são mais estranhos aos concertos, às promessas, mas agora foram colocados nesse mesmo plano, foram encaixados nessas promessas, foram encaixados nessas virtudes e nessas esperanças, portanto, com a vinda de Jesus e com o eventual reino milenar, as promessas para esse reino milenar já não são exclusivas a uma questão étnica, porque quem reina é Cristo. Quem reina é Jesus, e o povo de Jesus não é étnico, o povo de Jesus não é uma nação específica, o povo de Jesus é o povo crente, e ele reina, e quem reina com ele são crentes, e as promessas são feitas para os crentes, não para os descrentes. Ok? Então, o pré-milenismo histórico, ele admite no sentido de que, olha, pode a sede do governo milenar de Jesus ser em Jerusalém? Não tem problema nenhum. A questão territorial é tranquila, não há nenhuma objeção, não há nenhum incômodo com relação a isso. Mas, muito diferente da visão dispensacionalista, não se tratam as promessas, não se trata o milênio como um reino onde haverá uma superioridade étnica, uma preferência étnica de Israel sobre as demais nações. Não, isso não existirá. O que existirá é o reino de Jesus milenar, e todo aquele que crê reinará juntamente com ele e será beneficiado por ele. Portanto, as profecias do reinado de Cristo, de uma restauração de Israel, que se vê no Antigo Testamento, se trata do verdadeiro Israel, não de um Israel segundo a carne, mas de um Israel espiritual. 3. No próximo slide. Os ressuscitados, independente de nacionalidade, reinarão com Cristo e não apenas os judeus. E essa é uma evidência do próprio texto. Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo, de Jesus, e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quem vai reinar com Cristo Jesus? Está falando que é de uma nacionalidade? Não. Está falando de uma etnia? Não. Está falando que é de um povo natural? Não. Está falando de um povo espiritual, ou seja, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo. Foram os mártires, aqueles que honraram a Deus, aqueles que honraram a Jesus Cristo, esses que vão reinar com ele. Ou seja, esse governo, esse Israel espiritual, esse governo, ele é administrado, ele é reinado por quem? Pelos crentes. Alguns vão entender que o verso de número 4 aplica-se apenas àqueles que morreram durante a grande tribulação, sejam gentios, sejam judeus, mas que durante a grande tribulação permaneceram fiéis a Jesus e a palavra de Deus, não negaram o seu nome e morreram por causa de Cristo. E também, evidentemente, os arrebatados, que não morreram, mas que perseveraram e também não aceitaram a marca da besta. Então, o reinado de Cristo é caracterizado por pessoas independente de etnia. Isso é o que chama mais atenção no ponto de vista histórico, de que, com base nesses textos, com base na visão do Novo Testamento, não se fala de nacionalidade, mas se fala de pessoas que creram, e esses que creram reinarão.
É interessante que nesse reinado milenar, algumas profecias do Antigo Testamento e do Novo vão falar que Jesus regerá as nações. Algumas delas elas serão advertidas. Então, quem que vai ser advertido? Quem não crê. Quem vai ser advertido? Quem ainda tropeça, quem ainda é os ímpios que sobreviveram e ainda existem, levam tributos, estão debaixo da autoridade do reinado milenar de Cristo, mas se não são pessoas absolutamente santas. Então, nós temos o que? Um reino que é abençoado, que é governado por pessoas que creem. 4, durante quase 2000 anos, a igreja, quase totalmente composta por gentios, serviu de embaixadores de Deus nesta terra, e não há nenhum motivo, sentido ou fundamento para, no final dos tempos, criar distinções e acepções de pessoas ou nações. Assim, os pré-milenistas históricos acredita no milênio, onde Cristo será o grandioso rei e os seus fiéis servos reinarão com ele, não havendo nenhuma acepção de nação ou pessoas, como ensinam os dispensacionalistas. Então, essa é a visão pré-milenarista histórica, ou seja, acredita que no futuro, depois da grande tribulação, Jesus Cristo volta, e uma vez que ele volta, reinará durante 1000 anos nesta terra. A sede do governo dele pode ser em qualquer lugar, mas provavelmente em Jerusalém. E esse reino será administrado, será governado por Cristo e os seus assessores, que serão crentes e fiéis nele. Não se preocupando e não dependendo nada de questões nacionais, étnicas ou coisas semelhantes a essa. De que aquilo que, entre aspas, que uniu Deus, ou seja, que de dois povos fez um, que ninguém separe agora. E que todo o esforço do Novo Testamento em reconciliar e conciliar judeus com gentios não seja alvo agora de distinção ou acepção de pessoas no final dos tempos, porque todo esforço durante a história é tornar ambos um só povo, que convivam bem, que se respeitem e que sirvam e adorem a Deus. Então não há nenhum motivo para os históricos de acreditar em alguma diferença, alguma divergência de povos e nações, porque essa ideia foi uma ideia muito combatida no Novo Testamento, de que não há superioridade, que não há especialidade, que não há privilégio, que não há preferência, e é o que o texto de Apocalipse vai trazer nessa perspectiva. Então, esse é o esforço dos históricos de seguir essa ideia de um só povo, de uma só nação, certo? Um outro aspecto final aqui, escrito diz necessidade de sacrifícios, também não haveria necessidade para os históricos, necessidade de sacrifício. Inclusive, a Escritura vai falar que no final dos tempos, já falando da eternidade dos santos, não haverá templo, não há necessidade de templo. Então, eles são muito cautelosos com essa questão de sacrifícios e tudo mais. E por quê? A construção do terceiro templo é uma construção de propósitos muito questionáveis. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Por que se vai construir o terceiro templo em Israel? Eles vão construir o terceiro templo no afã de estar honrando a Deus. Mas, na verdade, o propósito é de restaurar o templo e também voltar a fazer os sacrifícios. E essa é uma visão muito ruim, esse é um propósito muito ruim, porque o propósito de restabelecer o sacrifício é uma maneira de demonstrar e de confirmar a sua negação a Cristo Jesus. Opa! Parece surpreendente, mas é justamente isso. Restabelecer o sacrifício, especialmente os sacrifícios de perdão de pecados, é uma demonstração, uma declaração de rejeição a Jesus Cristo. Não há motivos nenhum para se oferecer sacrifício por perdão de pecados, uma vez que o Cordeiro de Deus já nos purifica de todo o pecado. Portanto, restabelecer o templo, para restabelecer os sacrifícios, é uma maneira de declarar em alto e bom som a rejeição a Jesus Cristo. Francamente falando, quem vai reconstruir o templo em Jerusalém não serão cristãos. Não serão judeus que acreditam em Jesus, serão judeus ortodoxos que não acreditam em Jesus, que consideram Jesus um falso profeta, que consideram Jesus uma fraude, um mentiroso, um blasfemo. O templo será construído por pessoas que não respeitam nem adoram a Jesus Cristo. E eles vão restaurar o sacrifício
demonstrando ainda mais a sua rejeição à salvação e ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a questão de fazer o templo é uma questão muito perigosa que deve ser entendida com muita cautela. Refazer o templo em Jerusalém não é um cenário muito agradável, não é um cenário de coisas boas vindo. A reconstrução do templo não tem uma mensagem espiritualmente positiva. Não tem. Infelizmente não tem. Embora todo o simbolismo que o templo tenha e toda a nostalgia e saudosismo que nós possamos ter com esse templo, inclusive no Brasil foi construído um templo semelhante, por conta dessa admiração, desse saudosismo, desse valor que é dado, a reconstrução do templo, o propósito e o escopo, por mais que seja de falar que é para adorar a Deus, infelizmente tem um escopo muito negativo, que é a restauração dos sacrifícios, que é uma declaração de rejeição ao Novo Testamento. Então rejeitamos o Novo Testamento, por isso estamos construindo o templo. Por quê? Porque esse negócio de Novo Testamento não presta, não tem valor nenhum, não tem significado, não é verdadeiro, e precisamos resgatar as raízes da lei de Moisés, resgatar o sacrifício, resgatar a liturgia, resgatar a maneira de viver. Por quê? Porque não serve, porque não é bom, ok? Então isso é muito, você tem que ser muito inteligente, ter muita sensibilidade para esses eventos e para o propósito dessas coisas. Então, vai ser construído o templo, vai ser construído com esses propósitos, com essa circunstância. Então, essas ideias litúrgicas, essas ideias sacrificiais, essas ideias, não é uma ideia que o dispensacionalismo, que o pré-milenarismo histórico dá à mão, que tem muita afinidade, porque essas coisas elas foram substituídas por uma adoração espiritual no Novo Testamento. A Escritura vai falar que Jesus falando, virá o tempo em que nem neste monte, nem em Jerusalém, mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é uma coisa muito além e muito para além do templo. E no princípio, quando Deus criou o homem, não tinha essa necessidade de templo. Deus andava com o homem e vai ser o mesmo escopo, o mesmo propósito no final dos tempos, voltando às origens. Bom, esse é o pré-milenarismo histórico. Bom, agora a gente vai falar sobre o pré-milenarismo dispensacionalista, que é muito parecido com o histórico, então a gente vai ser mais tranquilo, mais breve, só que tem uma diferença muito grande, o que é? Essa questão étnica. Eles vão entender que o milênio vai ser algo muito especial para israelitas, etnicamente falando, sanguineamente falando, para o povo, tá bom? Então acompanha comigo. Segundo Geisler, a essência do pré-milenarismo é que Cristo irá retornar fisicamente à Terra e estabelecer um reinado mundial de 1000 anos. Os dispensacionalistas do século XIX dão grande ênfase para a nação de Israel e sugerem as seguintes evidências para a opinião. Então, quando fala que nação de Israel, vai falar de um povo étnico, tá bom? Não é um povo espiritual, um povo natural, segundo a carne. Explica melhor a promessa incondicional feita a Abraão e a seus descendentes. Então eles vão falar, olha, é necessário ter o milênio para que se cumpra de uma maneira literal, de maneira natural, aquilo que foi prometido a Abraão. 2, permite um melhor entendimento da aliança incondicional davídica, de que seu descendente iria reinar para sempre. Bom, essa questão de que vai reinar para sempre, ela é cumprida em Cristo, independentemente de reinar aqui durante 1000 anos ou não, porque Cristo reinará eternamente. Então essa promessa ela é cumprida de qualquer forma. 3, é necessário para o cumprimento de numerosas previsões do Antigo Testamento sobre a era messiânica. Verdade, tem muitas coisas no Antigo Testamento que é para a era messiânica. Qual é a diferença? O histórico vai falar, não, a era messiânica trouxe um povo só, é aplicado para a igreja, que é constituída de judeus e gentios crentes. Dispensacionalista, não, isso aqui é aplicado exclusivamente para a nação étnica de Israel. 4, explica a promessa de Jesus de que ele e seus apóstolos reinarão sobre tronos em Jerusalém. E esse texto está no próximo slide,
E eu cito, Mateus 19, 27, 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, há textos indicando a respeito de que esses 12 apóstolos vão reinar em Jerusalém, vão reinar e vão julgar as tribos. 5. Está baseado na resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre a respeito de restaurar o reino de Israel. Veja o texto, Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido para perguntar-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel, ou seja, a nação de Israel, esse povo de Israel? 6. Confirma a declaração de Paulo de que Cristo irá reinar até que a morte seja derrotada. 7. Consiste com a promessa de Romanos 11 de que Israel será restaurado, quando diz ao final do capítulo, então todo Israel será salvo. E 8. Estabelece a interpretação literal de que Cristo e os santos ressuscitados irão reinar durante 1000 anos. Bom, então muitas coisas desse pré-milenarismo dispensacionalista é parecido com o histórico. Aonde que a gente vira a chave? O histórico vai entender que sim, vai ter um reinado físico de Jesus neste mundo. Ele acontece provavelmente em Jerusalém, a partir de Jerusalém para todo o globo, para todo o mundo, mas as promessas elas não são destinadas a um grupo étnico judeu ou israelita. É destinado à igreja que é composta de crentes, quer judeus, quer gentios, sem alongar tanto. Os dispensacionalistas é bem naturalista. As respostas dos históricos para o dispensacionalista é apenas traduzir e revisitar essas ideias, essas mensagens de uma maneira simbólica para um Israel espiritual. Ah, está falando de Israel? Sim, mas é Israel espiritual. Ah, mas está falando de Israel? Sim, Israel espiritual. É apenas essa dinâmica que é feita, certo? Então esse é o pré-milenarismo ou pré-milenismo, ou seja, pessoas que acreditam que Apocalipse 20, sim, fala de um tempo futuro, de que o diabo não está preso, ele será selado no futuro, tendo a sua autoridade limitada no futuro, né, de uma maneira mais evidente, e que Jesus irá reinar com aquelas nuances que eu já falei várias vezes, tá bom? Então esse é o pré-milenarismo ou pré-milenismo. Próxima visão que nós vamos enxergar, vamos ver, é o amilenarismo, e diz o seguinte, Geisler vai falar conceituando. O termo amilenar significa literalmente inexistência do milênio. E, ao contrário dos pré-milenaristas, dispensacionalistas, os amilenaristas afirmam que as previsões feitas a Israel no Antigo Testamento e não cumpridas, são cumpridas espiritualmente na igreja do Novo Testamento. Então, o amilenarista, ele não acredita, vamos dizer, o ponto mais importante deles é não acreditar que Jesus reinará no futuro durante 1000 anos nessa terra. Eles acreditam que Jesus vai reinar na eternidade, mas não que haverá um reino de 1000 anos nessa terra, enquanto o diabo estará preso. Os amilenaristas, eles vão acreditar que esse reino é um reino espiritual e que começou com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo Jesus. Alguns textos, como eu já citei antes, todo o poder me dado nos céus e na terra, o reino de Deus é chegado. A partir dessas ideias, eles vão então interpretar que Jesus já está reinando neste mundo e que todas as profecias a respeito do final desse reino milenar ou de um reino messiânico, elas são interpretadas em 2 aspectos. Primeiro, de uma maneira simbólica e segundo, de uma maneira a ser aplicável com a igreja. Em um aspecto, você consegue ver uma certa conexão dos pré-milenaristas históricos com os amilenaristas no que se refere à interpretação simbólica, aplicativa de promessas messiânicas, de um reinado messiânico para a igreja como um todo. Mas fora esse ponto de intersecção, o resto é bem diferente. Não é tudo simbólico e também a grande divergência, porque os amilenaristas não acreditam no reino futuro, certo? Quais são essas evidências que eles trazem?
As alianças abrâmicas e davídica eram condicionais, sendo assim não precisavam de um cumprimento futuro. A profecia exige uma abordagem simbólica, portanto não precisa ser entendida literalmente. Ou seja, 1000 anos não é 1000 anos, reinado não é reinado, preso não é preso. Então, a profecia, então tudo vai ser muito simbólico, tá? E aquela questão de as alianças é condicional. Então, assim, seguiu, ou já foi cumprido, ou é condicional, não precisa, não tem uma vinculação de serem cumpridas, porque dependia muito também da resposta de cada um. 3. Israel e a igreja não são duas entidades distintas, mas um único povo de Deus ligados para um pacto de graça. 4. O Antigo Testamento se realizou no Novo Testamento e assim deve ser entendido à luz dessa realização. 5. A primeira ressurreição de Apocalipse 20 deve ser entendida como uma ressurreição espiritual, isto é, as almas passam da terra para o céu, onde reinam espiritualmente com Cristo. Então muitos vão entender que Jesus já está reinando, e se com ele, diz Apocalipse 20, a alma dos que morreram reina com ele, então as almas que morreram estão reinando juntamente com ele. Onde que está todo mundo reinando? No céu. Então Jesus está nos céus, reinando, exercendo toda a sua autoridade e poder. Os que morreram vão para o céu e reinam juntamente com ele no céu, que seria essa primeira ressurreição, vista de uma maneira simbólica, tá bom? É uma maneira, não é literal, é simbólica, é espiritual essa passagem para os amilenistas. 6. Numerosas passagens do Novo Testamento mostram que as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, a da Nova Aliança, de Jeremias 31, e Hebreus 8:8, são cumpridas na igreja. Hebreus 8:10 diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Então essa profecia de Jeremias, muitos vão entender, e ela é citada em Hebreus como cumprida no Novo Testamento ao povo de Deus, composto por gentios e judeus, ou seja, composto pela igreja. E quando vai falar Israel, não quer dizer de um Israel natural, porque Paulo vai falar que nem todos de Israel são israelitas. Então a ideia do Novo Testamento, ratificada aqui, percebida por eles, pelos amilenaristas, que tem a ver, que concordam com os históricos nesse ponto, é que essas profecias elas são cumpridas na igreja, pelo menos boa parte delas. Portanto, para os amilenistas, Jesus está reinando, e esse reinado se manifesta de forma mais espiritual e não natural. Melhor evidenciado no triunfo do Evangelho. Além disso, o diabo está preso no sentido de ter perdido a sua parte da sua autoridade, de modo que não pode impedir o Evangelho de avançar. Algumas considerações básicas. O amilenismo não é uma visão tão antiga assim. É uma visão que a gente pode ver, pode perceber em Agostinho, que seria o único a comentar alguma coisa nessa ideia, mas ela vem de maneira mais intensa através da reforma protestante, que tem uma visão de que esse milênio já está acontecendo de uma maneira espiritual, através de uma interpretação de vários textos, como os que eu já citei, que Jesus está reinando, de que todo o poder foi dado nos céus e na terra, de que o reino de Deus é chegado. Então, se o reino de Deus é chegado, se expulsa o demônio, e isso mostra que o reino de Deus chegou, portanto, Jesus já está reinando. E se ele já está reinando, e Apocalipse fala de um reinado, então isso já está acontecendo. Para mim, francamente, as ideias e o cenário do reinado de Cristo é muito diferente do que nós experimentamos nesses últimos 2000 anos. Existe sim um reinado espiritual de Cristo, mas as profecias que falam sobre a era messiânica é bem diferente. É bem diferente do que nós experimentamos. Da mesma sorte de que aquilo que se fala sobre prisão de Satanás, de não enganar as nações, é muito diferente do que aquilo que está acontecendo atualmente no mundo. Quando você escuta pregadores amilenistas falando sobre o reinado de Cristo, eles trazem alguns textos que você às vezes fica assim até admirado, falando, poxa, interessante esse texto. Muito embora esses textos possam ser analisados e percebidos de uma maneira distinta. Mas quando eles analisam
maneira prática de que esse reinado de Cristo está acontecendo é bem fraco. É muito fraco. A explicação de um amilenista para o reinado de Cristo prático é assim, beira a vergonha. Beira a vergonha. De tal maneira que alguns vão falar que a maneira de Cristo reinar é fazendo o evangelho avançar. E isso é algo muito limitado. Ignoram-se muitas profecias do Antigo Testamento que vão falar de um reino realmente de paz, de prosperidade, de abundâncias, de virtudes sob o domínio do Messias. O amilenarismo é, para mim, uma visão muito fraca, uma visão muito limitada. E quando fala também da prisão de Satanás, que não veio para enganar as nações, mas pode enganar os governantes das nações, e consequentemente as nações são enganadas, é absolutamente ridícula. Infelizmente. Há coisas que, assim, dá vergonha de escutar, de pregadores famosos, inclusive, trazendo uma explicação extremamente infantil para esses textos da Escritura. Falar que o diabo não foi preso como tivesse sido amarrado de uma maneira literal, prisões, correntes, mas que perdeu a autoridade, isso é absolutamente aceitável. Eu até concordo, sim, que tem o seu poder limitado. Mas falar que as nações não estão sendo mais enganadas, isso nos últimos 2000 anos, é beirar o ridículo. Porque as nações, sim, têm sido enganadas nesses 2000 últimos anos, de uma maneira até muito intensa, e no tempo presente, isso é manifestado de uma maneira muito clara, onde nós temos em torno de 2 bilhões de cristãos, considerando católicos e protestantes, e o resto, em torno de 5 a 6 bilhões de pessoas em todo o mundo, não acreditam em Jesus Cristo e não servem a Jesus, entregando-se a um paganismo absurdo na Índia, entregando-se a outras religiões como hinduísmo, islamismo ou ateísmo, espiritualismos de toda sorte. Então, assim, no universo de 7 bilhões a 8 bilhões de pessoas, 3/4, 2/3 não acreditam em Jesus, foram enganadas. É difícil imaginar que o diabo esteja preso nessa perspectiva. Então, é bem problemática essa visão, a milenarista, é muito problemática, muito complicada, é muito difícil de se perceber uma conjugação correta com as profecias do Antigo Testamento, porque há um ignorar das profecias do Antigo Testamento, e há uma fantasiação, né? Uma mistificação das profecias e das revelações do Novo Testamento, tirando a sua essência, tirando o seu próprio conteúdo, e uma incapacidade de ser prática e de ser realista. Então, o milenarismo é uma teoria, infelizmente, muito frágil. Então, a gente passa para a última teoria, que é o pós-milenarismo. Os amilenaristas e os pós-milenaristas têm muito em comum. Ambos acreditam que Cristo não irá retornar fisicamente antes de um reinado de 1000 anos. Ambos espiritualizam muitas profecias do Antigo Testamento e ambos rejeitam as interpretações dispensacionalistas. Entretanto, os pós-milenaristas insistem que Cristo irá retornar depois de 1000 anos. É a igreja, não a segunda vinda, que irá inaugurar o milênio, ou seja, a igreja já inaugurou. Ou seja, quando Jesus estabelece a sua igreja, então já inaugurou o milênio. A pregação e o ensino da mensagem cristã através do mundo irão aumentar. E o milênio será um período de 1000 anos de paz e prosperidade, precedendo o retorno físico de Jesus. As evidências são: 1. A Bíblia promete a proclamação universal do Evangelho. Então, o mundo inteiro vai ouvir o Evangelho. Mas não significa que vai converter, né? 2. O trono de Cristo, no qual ele reina, está no céu. 3. Os povos de todas as nações, de todas as etnias, serão salvos. 4. A parábola de Jesus sobre a semente de mostarda prevê um contínuo avanço do cristianismo no mundo. 5. Existem amplas evidências de que, através do cristianismo, as condições do mundo estão melhorando moral, social e espiritualmente. E 6. Na Bíblia, a palavra 1000 é usada muitas vezes simbolicamente, como, por exemplo, 1 Crônicas 16:15, lembrai-vos perpetuamente do seu concerto da palavra que prescreveu para 1000 gerações.
Assim, os pós-milenistas acreditam que o mundo está melhorando e melhorará mais ainda, culminando na volta de Cristo. A melhora seria uma preparação para receber Jesus Cristo. Nós vimos aqui os seus argumentos, que são argumentos de uma interpretação muito flexível. Ele fala que todas as tribos, línguas e nações serão salvos. É claro que isso é uma figura de linguagem. Isso é absoluto que é uma figura de linguagem. Que está querendo dizer do alcance universal, não da conversão universal. Eu adoraria que fosse uma conversão universal, mas não será. Segundo lugar, o mundo está melhorando, depende muito da perspectiva de que está melhorando. Em que sentido que está melhorando? E aí é onde essa doutrina ela tropeçou. Ela foi desenvolvida séculos atrás, em uma época muito diferente que nós estamos vivendo. Jonathan Edwards, o famoso pregador calvinista, ele acreditava nessa ideia no pós-milenarismo, pós-milenismo. Por que ele acreditava? Porque ele estava vivendo uma época de avivamento, ele estava vivendo uma época de despertar espiritual, ele estava vivendo na época de grandes missionários, de grandes histórias e milagres, missões ao redor do mundo. E ele começou a perceber que muitas nações, muitos povos estavam convertendo por conta de um trabalho massivo de missionários e por conta dos grandes despertamentos acontecendo na América e na Europa. E por causa disso, a percepção dele foi de que, poxa, o mundo está melhorando, o mundo está convertendo, o mundo está vindo a Cristo Jesus, o Evangelho está sendo anunciado às nações, e as nações estão convertendo. Há experiências e biografias de conversões na Índia, na África, no Japão, na Europa, na América, em todo o mundo a história de missionários e de grandes e muitas conversões. E então nós estamos percebendo que o mundo está avançando no sentido de que esse milênio vai avançando e vai mudando o mundo e aperfeiçoando o mundo para receber Jesus Cristo. Então o mundo que deseja Cristo está sendo formado. Só que essa é uma visão limitada, porque é uma visão de uma geração, de uma visão contextual, e segundo, de uma visão otimista com relação ao mundo. E uma visão superficial, porque Jonathan Edwards, quando ele escreveu e quando ele viveu, não tinha nenhum décimo, nenhum centésimo do acesso à informação que se tem nos dias de hoje. As informações diárias a respeito do que acontece no mundo inteiro, era uma coisa absolutamente inexistente na época de Jonathan Edwards. Ele não sabia o que acontecia na Rússia, não sabia o que acontecia nos interiores de Índia, de Ásia, de África, não tinha informação nenhuma, não tinha internet, não tinha nada dessa forma, as informações chegavam e demoravam anos para saber o que estava acontecendo em algum lugar. O que aconteceu na Europa demorava anos para chegar, 1 ano, 2 anos, 3 ou mais para chegar nos Estados Unidos, por exemplo, e você saber o que está acontecendo. E informações de guerra demoravam meses para chegar informações sobre isso. Era uma época muito diferente, então é uma visão muito superficial. E aí, como ele estava ele tendo mais informações de obras missionárias, de milagres e de despertamentos, a ideia que foi montando na mente dele foi uma ideia muito desequilibrada com a realidade, gerando um otimismo e uma esperança um tanto quanto irrealista. Ao colocar o mundo numa balança e falar que o mundo estava muito melhor, convertendo, e que isso era um sinal de que todo mundo seria salvo, seria santificado, cristianizado e receberia Cristo. Essa visão pós-milenista ou pós-milenarista, essa visão é uma visão muito ruim, porque além disso ela ignora o fato de que a grande apostasia acontecerá e foi profetizada para o final dos tempos, de que o dia da ira, de que a grande tribulação acontecerá no final dos tempos e de que muitas pessoas rejeitarão, quando Cristo voltar. Ele fala, haverá fé na terra? É uma pergunta retórica, e essa pergunta retórica está querendo dizer, não vai ter. Então é uma fantasia achar que o mundo vai ser mais cristão quando Jesus está falando o contrário, que no final dos tempos vai ser difícil encontrar pessoas que creiam. Então essa visão ela é errada, assim como o milenarismo também ela é errada. E aqui nós temos, para encerrar, uma tabela mostrando as 3 visões e mostrando de uma maneira resumida o que nós falamos. Milênio literal, acredita o pré-milenarismo, acredita as demais não, ressurreição antes do milênio, as outras não, 1000 anos,
futuro, as outras presente. Ressurreições, 2, as outras 1. Interpretação literal consistente da profecia. Consistente especialmente no que se refere à sua realidade. Pré-milenarismo sim, as demais não. Alianças incondicionais do Antigo Testamento, ou seja, as referências ali com relação ao Antigo Testamento. O pré-milenarismo leva mais a sério isso, leva de uma maneira mais realista isso. As demais, muito simbólica, muito espiritualizadas. Diferença de Israel e a igreja. Pré-milenarismo, aí depende. Muitas, porque foi o Geisler que fez, mas depende. Porque se for histórico, não tem muitas. Praticamente quase nenhuma. E a milenarismo e o pós-milenarismo também não. Satanás preso, futuro, presente. Então, nisso tudo aqui, eu colocaria apenas um asteriscos ali na questão da diferença entre Israel e igreja no pré-milenarismo. Então, você tem essas ideias. Concluindo, qual particularmente eu acredito e me filio? Eu acredito no pré-milenarismo, sim, acredito que haverá um milênio histórico, há muitos propósitos, há muitas profecias que há de ser cumpridas nesse milênio, e eu acredito entre o dispensacionalismo e o histórico, eu me filio ao histórico, a ideia do Novo Testamento de que a questão étnica, ela não é essencial, ela é secundária, e de que o verdadeiro Israel é espiritual, é muito intenso no Novo Testamento para ser desprezado no final dos tempos. Seria um retrocesso enorme voltar a uma ideia até infantil, por assim dizer, de 2 povos, um superior ao outro, um mais prestigiado com outros menos, de coisas semelhantes a essa. Então, nesse sentido, as profecias que se trazem a respeito do final dos tempos, a respeito do reino messiânico, aplicam-se ao verdadeiro Israel, que, repito mais uma vez, Paulo falou, nem todo de Israel é israelita. Então, quando a gente fala de Israel, não está falando de todo mundo. O reino messiânico vai ser governado por quem crê. Então, eu me filio de uma maneira bem tranquila ao pré-milenarismo histórico. Sim, Jesus vai reinar, reinará com eles os crentes e as nações estarão sujeitas a ele. Bom, espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido essas ideias. Eu sou contrário, de uma maneira muito respeitosa, de maneira muito acadêmica e educada, àqueles que são amilenistas e pós-milenaristas. Não acredito que tenham bons fundamentos. Tem fundamento? Tudo na vida a gente consegue encontrar algum fundamento, mas não são suficientes e consistentes a dizer que são a melhor visão. Não digo que são hereges, ou que estão indo para o inferno, ou que são amaldiçoados, nada nesse sentido, mas não tem a melhor visão, não tem a melhor perspectiva, e espero que Deus abençoe todos, milenaristas, amilenaristas, e que Deus possa nos conduzir. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha compreendido essas coisas, e aguardo você em nosso próximo estudo. Até lá!